Eu queria agradecer a você por estar aqui com a gente mais uma vez, depois desses encontros, as quais os seminaristas ministraram uma série de mensagens baseado na Epístola aos Gálatas. E a gente está assim, muito feliz de ver o crescimento de cada um. Nosso propósito é realmente promover esse crescimento através do discipulado, do aprendizado mútuo, né? Então eu estou assim, satisfeita da gente chegar nesse momento aqui para a gente poder conversar um pouco. Esse momento é mais descontraído, é mais sobre as impressões que eles tiveram, sobre também o livro, e eu tenho certeza que poderemos aqui avançar muito juntos. Não é isso? Estou aqui agradecendo já o trabalho da equipe de multimídia, por aquilo que eles estão fazendo pela gente, mas vamos ao assunto, né? Que o assunto não é só a carta aos Gálatas, mas também sobre a experiência que cada um teve em fazer essa gravação e transmitir durante a semana. Provavelmente você acompanhou, se não acompanhou, dá uma olhada na playlist aí e pode assistir cada um contribuiu bastante para o nosso crescimento. Eu pude ver a gravação, participar bastante e durante a semana também acompanhando. Mas eu queria perguntar hoje para vocês aqui, para os seminaristas da igreja, vocês vão se apresentar, né? Porque não é todo mundo da nossa igreja que está assistindo. O que vocês podem observar, né, nessa carta, né, do apóstolo Paulo? Então, o que vocês perceberam de diferente nessa abordagem de Paulo, quando ele faz a entrada nessa carta? O que vocês poderiam contribuir aí? Nos ensinem, contribuam agora aí. A diferença, né? A diferença foi que em todas as outras cartas ele fez uma abordagem abençoando, né? Sim. E nessa carta aos Gálatas, ele não abre a carta dessa forma. Ele não faz uma saudação. Ele não faz uma saudação abençoando, porque ele sempre fazia uma saudação abençoando, né? Sim. A igreja ao qual ele estava enviando a carta. Já nessa carta, não. Ele está com uma certa indignação, né? Quando ele envia essa carta, então ele não faz essa saudação. Agora, alguns de vocês estão parecendo um concílio, né? Eles estão sérios, já falei para ser descontraído, pode rir à vontade, né? A gente está aqui na sala, né? Podendo conversar. Mas o Wellington, o Rômulo, o Marluce, né? Ou o David, que está atrás da câmera, ou alguém quiser mandar essa resposta, por que ele está indignado? O Daniel já deu uma provocada legal aí. Por que ele não saúda? Por que dessa diferença? Eu acho que né, eu até mencionei isso no dia que eu trouxe a palavra. Se a gente fosse trazer para o dia de hoje, acho que ele estava combatendo fake news, né? A galera tava trazendo fake news ali de um evangelho falso, né? Uma galerinha aí falava que era cristão, né? E ele teve que refazer tudo que ele tinha pregado, né? Então eu acho que a linguagem dele, a ideia dele estava meio que de indignação. Por isso que, como o Daniel falou, ele não chegou saudando. A única carta dele que não chega saudando é aos Gálatas, né? Então, por conta desses fake news e por acreditar que o povo, né, esse povo que a gente teve maior dificuldade de falar, todo mundo tem dificuldade de falar, o nome desse povo aí, né, os Gálatas, né? Eles estarem entrando no legalismo. Então, o medo de Paulo, a preocupação de Paulo é que ele estivesse entrando nesse legalismo aí, lei. Então ele vem indignado e não saúda, já chega mandando papo reto, né, e direto. Eu observo que parece que o Paulo teve pressa, né? Parece que ele teve pressa em falar com o povo. Porque você observa que o povo já estava se desviando, alguns já estavam se desviando para a prática, voltando para a prática antiga.
E realmente Paulo ficou indignado porque uma vez que eles conheceram aquilo que é o correto para nós, que é a graça, e o povo começou a se desviar e foi muito rápido. Ele, no início do capítulo 1, ele diz que ele ficou surpreso que rapidamente já começaram a se ver, então ele teve pressa, e eu acho que quando a pessoa tem pressa, acho que ela esquece até um pouco é urgente, eu preciso... Esquece de saudar. Esquece de saudar. Então o cara já queria, Paulo já queria escrever e mandar. Acho que também poderia ser motivos aí, além da indignação também, né, dele. Sim. Ele, o povo estava se desviando. Eu acredito também que ali, quando Paulo começa a falar ao povo, né, relembrar do evangelho que foi pregado, ao qual ele chegou ali, implantou aquelas igrejas, ele falou, poxa vida, será que agora o povo que conhecia a palavra do Senhor vão retroceder em vez dele prosseguir? Será que eles vão fazer isso? Eles vão voltar lá quando eles não tinham conhecimento da verdade? Por que isso? Né? E a gente vê que nos dias de hoje é a mesma coisa. Muitas pessoas também se voltam nesse sentido, né? Poxa, retrocedem. Sim. E era isso que o povo estava fazendo naquele momento. Uma coisa que eu fico pensando assim, né, nessa reflexão que vocês trouxeram, né? Aliás, eles não se apresentaram, deixa eu apresentar para vocês. Rômulo, seminarista Rômulo, também é líder da música da igreja. Daniel também tem um espírito missionário, né? Graças a Deus, eu já conheci esse espírito desde adolescente, né? Quem vos fala é Lucas, meu nome não é pastor, meu nome é Lucas, o nome deles não é seminarista. A Marluce, que é diaconisa e também trabalha na administração da igreja. E o Wellington também, que é diácono e é músico aqui na igreja. E o David, que depois vai dar um jeito de se apresentar. David Elder, tentando representar toda a multimídia aí. Mas enfim, essa palavra que vocês deram aqui foi bem interessante, porque eu queria assim provocar vocês numa questão. Paulo, né, manda essa carta, ele não saúda, talvez pela urgência também, mas fica claro uma indignação. Vamos só num ponto do que ele trata ali com Pedro. Isso talvez confirme essa indignação quando ele chega junto de Pedro ali. Pedro parece que... O que aconteceu com... mas o que aconteceu com Pedro ali naquele momento? Pedro, ele aqui a gente pode brincar. Isso. Pedro, é muito claro que Pedro estava com a barriguinha cheia, então era muito mole ele levantar ele daquela mesa, aquele banquete ali, só que aquele fato dele estar junto com os gentios ali, né, por ele ser judeu, ele conhecia a graça. Ele estava ali fazendo as mesmas práticas que os gentios. Porém, dado o momento quando ele observa que estava chegando ali a turma que era a favor da lei, que tinha que implantar aquilo ali, Pedro ele foi passivo. Ele queria evitar confronto, né? Ele queria evitar confronto porque ele é uma figura importante. Pedro, Tiago, ali em Jerusalém. Então, quando Paulo observa aquilo ali, Paulo chamou ele de hipócrita. Mantém a indignação, né? Aí, meu irmão, aí acho que subiu mais, fala assim, pô, cara, e eu acho que muito mais ainda, porque como Pedro era uma figura importante, quando Pedro se levantou, muitos outros se levantaram, Barnabé levantou, né, e aquilo ali foi para Paulo foi algo lastimável. Ele teve que chamar atenção ali, porque Paulo, ele defendia a tese dele sobre a graça, então ele falou, cara, você é hipócrita, porque você fez isso, você vive como ele, você pratica e agora você está correndo. Então acho que esse momento que Paulo teve aquela indignação de ter esse confronto junto com Pedro. Agora que a gente chegou no ponto que eu esperava. Agora que eu cheguei, não foi nada ensaiado, tá? Você que está acompanhando, nada ensaiado. Eles estão muito calmos assim por isso. Só que não. Mas eu também tô. É diferente, né, irmãos? Mas a gente então, o seminarista Daniel falou dessa indignação corretamente, o Wellington acrescentou algumas coisas, alguns elementos, né, acerca dessa urgência. A diaconisa Marluce também falou um pouco sobre, né, esse antes e depois. Rômulo fez seus acréscimos, mas observando o apóstolo Paulo e pensando que ele está ali enviando uma carta, ele está confrontando grandes líderes da igreja. Olha bem a situação. Vamos trazer para os nossos dias de hoje o comportamento do apóstolo Paulo. E aí no capítulo 3, ele fala assim, Gálatas,
Quem enganou vocês? Quem fascinou vocês? E essa expressão fascinar tem a ver com encantamento, como que de um mágico. Quem enganou, quem fascinou vocês? Paulo, ele trata em termos muito diretos, como você falou aí, bem interessante. Ele não poupou falar diretamente e ser duro na colocação dele. Ele foi duro, porque tinha uma urgência, não tinha uma coisa enfeitadinha para tratar, né? Vamos ficar magoadinho. E aí eu queria bater nesse ponto. Ultimamente a gente percebe que as pessoas estão buscando muito aquilo que elas querem ouvir. Mas lendo aqui o texto, me parece que isso já está acontecendo há muito tempo, né? E qual seria a abordagem de vocês, né, sendo líderes da igreja, ou no lugar de Paulo, mediante a tudo que está acontecendo no mundo agora? Será que, como Pedro, nesse momento, porque nós todos, né, não somos perfeitos, somos falíveis, mas aqui estamos fazendo um estudo de caso. Pedro, ele se comporta, vive como um gentio, mas é judeu, mas cobra do gentio viver como judeu. E é nesse ponto que Paulo fala dessa hipocrisia, fala sobre a nova maneira de viver, que ele não poderia buscar lançar um fundamento sobre aquilo que foi destruído. Senão ele também seria, né, um pecador, alguém que se afastou do certo, né, do caminho certo. Então vocês, quanto líderes à frente de uma igreja, não sei, pastoreando uma igreja, em missão na igreja, à frente de um grupo na igreja, qual seria o comportamento de vocês mediante ao que todos estão falando, estão fazendo, diante da verdade que já foi implantada? Seria realmente assumir o papel do apóstolo Paulo? Com que linguagem? Porque hoje tudo é muito sensível para nos atermos aqui. Como a gente faz para manter isso nos dias de hoje? Eu creio que assim, Pedro, nesse momento aí, ele queria agradar a húngaros e búlgaros, né? Ele queria agradar a todas as partes. Só que a palavra de Deus diz que o que liberta é a verdade. Então, a verdade, eu creio que ela sempre tem que estar posta na mesa. Sim. Mas assim, isso, vou me aprofundar mais. Eu entendi, é verdade, você tem razão. Mas como fazer isso? Você foi lá, vocês foram lá, organizaram uma igreja, né? Foi o papel dele, depois ele voltava revisando o trabalho, né? E aí encontra-se esse problema instaurado. Como tratar, visto que hoje as pessoas vivem uma autossuficiência, uma autoliderança, eu costumo chamar de espírito independente, de que quando a gente trata com a verdade, Paulo tratando com Pedro, gente, como seria a resolução disso nos dias de hoje? Se fosse a primeira igreja batista da Galácia. Da Galácia. Para não dizer galáxia, né? Galáxia, né? Como seria a tratativa hoje? Como vocês fariam hoje, conhecendo uma igreja batista, conhecendo a igreja, como resolver? Eu acho assim, se a gente olhar para Paulo, quando ele soube de toda a situação que estava acontecendo ali na comunidade cristã, ele não relutou em falar a verdade. Aquilo que ele transmitiu ao povo lá atrás. Então, quando ele volta aqui no versículo 3:1, quando ele fala: ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos vossos olhos que foi exposto Jesus Cristo crucificado? Então, aqui Paulo, nesse momento, ele não teve meio termo. Ele foi objetivo. Né? Será que está faltando conhecimento para vocês? Então, se a gente pegou uma igreja, estão levando, deixamos ali, implantou ali a verdade, será que, mediante uma situação, você vai deixar de falar a verdade para amenizar aquilo, agradar aquilo dali? A igreja, né? Porque na realidade nós temos que agradar primeiramente a Deus. Não são as pessoas que estão ali. Nós devemos levar aquelas pessoas à verdade. Né? O que eu entendo é que, então, Paulo aqui, ele não teve meio termos. Ele simplesmente falou assim: olha, a verdade é essa.
que mais? Eu até chego a pensar o seguinte, que quando eu li essa passagem aqui do confronto, ele se dá aqui no capítulo 12, que a partir do versículo 14, mais ou menos. Eu até achei assim, poxa, mas nos nossos dias de hoje, a gente não consegue, assim, algumas pessoas não conseguem ser igual Paulo, chegar e repreender uma pessoa assim, né, por uma prática na frente de todo mundo. Assim, mas eu acho que, dependendo do momento, claro, daquilo que você está defendendo, né, porque Paulo, quando ele viu essa hipocrisia, ele estava defendendo algo que Pedro já sabia. Pedro, ele foi passivo, quis sair, né, como a gente já comentou, mas a postura dele ali de chamar a atenção na frente de... Não foi só Pedro, não, foi para todos os outros que acompanharam Pedro. Todos os outros que... Pedro era só uma figura influente, né, apóstolo. Mas a postura que ele teve, que é o que acho que o pastor tá falando sobre isso, né, nos dias de hoje. Uma situação dessa, como que eu vou falar com esse povo? Como que eu vou me comportar diante do povo frente a essa situação? Primeira coisa que, até quando eu ministrei a palavra, eu disse, não podemos ser passivos, ponto. Existe um problema, não podemos ser passivos e falar assim, ver que alguém também está se levantando frente a algum problema e saindo, se eximindo de resolver o problema. Não. Mas precisamos tratar. A nossa postura de repente, seja qual for a situação, uma igreja no geral, no contexto, tratar com a igreja, de repente voltar para as práticas de alguns capítulos da Bíblia que falam sobre o tema que está acontecendo dentro da igreja, voltar a fazer um estudo de série mais aprofundado para a pessoa ver dentro da palavra, para que ela possa aprofundar e ver porque a prática que de repente ela está vendo de errado, e muitas outras coisas, livros, oração, né, marcar um momento de oração com todo mundo, colocar a igreja em oração, acho que é uma série de coisas que a gente pode fazer nos dias atuais de hoje, pensando se a gente estivesse vivendo como Paulo viveu ali naquele momento ali de falar, acho que Paulo pensou, né, falou assim, calma aí, eu vou ter que chamar a atenção de Pedro, e é o que a gente hoje nos nossos dias fala assim, poxa, calma aí, eu preciso repreender a igreja, né, em amor, né. E me diz desculpa, Romulo, pode falar. A nossa grande preocupação é estar só, né? A Bíblia fala que a gente nunca vai estar só. Então, quando a gente fala de repreender, quando o pastor estava falando ali, até o versículo que ele citou, Gálatas 3:1, ele diz, Gálatas insensatos. Então, Paulo ele vai muito mais além, né? Se você ler as cartas, você vai ver o quanto que Paulo era firme, e firme de verdade. Eu acho que o mesmo Deus que nos capacita, né? O mesmo Deus que nos coloca essa responsabilidade, ele nos capacita e assim, está conosco, né? No sentido de que muitas das vezes a gente se sente sozinho por falar algo, né? Por ter que corrigir alguém, ou às vezes a gente fica lança na nossa cabeça, será que era para eu ter feito isso? A gente fica com essas dúvidas, mas como foi falado, como foi dito, que quando a gente diz a verdade, eu acho assim, a gente está ao lado de quem é absoluto. E não é de quem é aquele que pode ter a razão ou não. A razão sempre vai estar para o nosso Deus. Então, assim, é lógico que existem estratégias. Eu não posso chegar com a faca no peito do outro. Eu sei que Deus também ele prepara todo o ambiente para que nós possamos falar. Deus nos dá sabedoria para a gente fazer isso. Mas, como foi dito, eu acho que a verdade ela é absoluta. A gente não pode tentar desviar a verdade. E Paulo aqui, assim, ele não... Nos meus tempos, ele não queria saber o que iria acontecer. Ele queria dizer a verdade. E Paulo não foi desamparado, né? Ele cumpriu o propósito dele. Sofreu. A gente vai sofrer, todos nós vamos sofrer, isso é natural. Mas ele cumpriu o propósito. Então, eu acho que a gente tem que ter na nossa mente o seguinte. Precisamos falar a verdade, sim. Porque nós temos alguém que vai diante de nós. E esse alguém é Deus. Então, essa já é uma boa garantia pra gente aí não abrir mão dessa coisa absoluta. Então, vocês resolveriam assim, né? As propostas foram interessantes mesmo, é tudo muito aplicável. Paulo ele fala algo aqui, já que a gente ficou no verso 1, capítulo 3, vamos ler de novo o verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Faz uma pergunta, Jesus Cristo foi exposto para vocês como crucificado? E aí só para a gente fazer um alinhamento daquilo que temos a fazer nessa igreja, onde poderíamos estar
precisamos apontar para o Cristo crucificado. Precisamos expor a vida do Cristo crucificado, que foi o que você falou. Precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus e falar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo, ele estava falando o que esse Cristo crucificado revelou a ele. Esse Cristo crucificado que devolveu a visão a ele, uma visão não só natural, mas uma visão espiritual. Por que o apóstolo Paulo tinha essa autoridade de chegar ali naquele ambiente e dizer a verdade? Porque ele tinha conquistado em meio a sofrimentos também. Ele não era só alguém que poderia chegar ali e falar com autoridade do que ele conhecia, mas daquilo que ele tinha vivido. Então, qual é a proposta de alguém que é chamado ao ministério? É entender que os sofrimentos que passamos por estarmos às vezes sozinhos das pessoas, mas de continuar, não mediante uma teimosia, uma falta de orientação, uma prepotência, mas a uma dependência de Deus, vai testemunhar ao favor do obreiro, daquele que é chamado, que ele expõe a verdade, que ele expõe o Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo chega ali, ele pode chegar indignado, porque foi feito um trabalho antes. O que ele fez provava que aquilo que ele estava dizendo era superior àquele engano, àquele fascínio momentâneo. Então, eu diria o seguinte, fazendo um ajuste aqui do que eu vi de vocês. Se vocês decidirem trabalhar com a igreja e falar para a igreja no momento do caos, né, sem ter se entregado verdadeiramente em serviço, sem ter pisado, como é dito por aí, né, no chão de fábrica, querer ir lá em cima falar uma coisa que não viveu, não tratou, não visitou, nunca discipulou ninguém, nunca chorou a dor de ninguém, nunca sofreu chibatada e naufrágio, né? Vamos colocar assim nessa linguagem aqui da vida de Paulo. Nunca provou a igreja que esse chamado é genuíno mediante as provações. Como subir o altar e como expor o Cristo se a gente não vive o Cristo? Então, acho que a grande credibilidade que Paulo tinha, mediante ao Espírito Santo que o conduzia, né, era mediante a obediência e a submissão, não só em viver uma vida confortável. Eu já aprendi a viver, né, como ele disse, olha, no muito, no pouco. E muitas vezes nós vemos pessoas ingressando ao ministério, ao seminário, buscando os títulos, buscando o enriquecimento, que era o que Paulo não buscava. Porque assim, pensa se uma igreja que ficar aborrecida com o obreiro vai querer sustentar esse obreiro. Jamais. O foco de Paulo era isso que vocês falaram, a verdade. Mas uma verdade sabendo que quem sustenta, quem dirige, quem chamou é Deus. Então a proposta desse trabalho foi apresentar um pouco disso aos seminaristas. Foi de uma forma muito humilde, né? Aqui a proposta de Deus ao meu coração para vocês, para dizer que sim, ministério é enfrentamento, ministério é agir, mas não agir só na hora que deu soluço. Paulo, entendam bem, ele não agiu só nesse momento, ele já tinha agido antes, a história, a vida dele, porque na hora que surge um problema em meio à igreja, não, pode ter força de conhecimento, pode conhecer, mas tentar conversar com essa igreja sem ter uma história é difícil demais, diria impossível. Então o apóstolo Paulo, ele manteve o comportamento e a escolha dele não só agora, mas durante toda a sua trajetória. Então ninguém poderia apontar o dedo para ele, né, embora tentaram em alguns outros momentos, né, quiseram duvidar desse chamado dele de apóstolo, mas ele manteve a sua constância. O pastor Edgar disse algo aqui para mim. Intensidade é muito interessante, mas constância é melhor do que intensidade. O apóstolo Paulo, ele conseguia ser as duas coisas, constante e intenso. Então meu convite para vocês, e para mim também, como diz Lani Leite, né? Você que não conhece a japonesa aqui da igreja, ela fala, olha, estou olhando para a ponta do meu nariz, falando isso. Ministério não é momento da gente pensar que as pessoas vão sempre nos aprovar, nos abraçar, especialmente quando nós vamos agir em meio ao caos desse.
Paulo ele aponta para o Cristo, um Cristo que nos oferece liberdade, um Cristo que é cheio de graça. Ele aponta para uma saída para um povo que se enfiou numa prisão voluntariamente. Voltou para o cativeiro, como você ministrou na quarta-feira, né? Então, esse estudo de caso, né, acho que eu falei bastante aqui, é uma situação que nós não vamos esgotar o livro, mas acredito que vocês vão poder aprender muito com o que eu também quero perguntar nessa próxima etapa. Poderíamos falar do capítulo 5, do capítulo 6, né? Poderíamos falar, aliás, esses capítulos falam dessa nova vida e essa foi a nossa proposta, buscar sair dessas cadeias e também não se colocar voluntariamente, não cair no fascínio desse mundo. Nós não vamos negociar a palavra, não é isso? Porque tem muitos aí negociando e consegue um monte de like, um monte de seguidores e não é essa a proposta, né? De torcer a palavra. Eu queria ver com vocês aqui, vocês falassem para todos que estão nos acompanhando de agora e no futuro, e até vocês que vão ver esse vídeo no futuro, né? Quem sabe estão vendo isso agora, daqui a 5 anos, já pastores. Mais novo, né? Tava mais novo, né? Cabelo pretinho. O Rômulo tá bonito. O Rômulo ali arrumado, né? Essa barba bonita. Enfim, eu não podia deixar de falar, descontrair, porque nós estamos aqui em casa. E você foi convidado a participar disso. Eu queria perguntar para vocês qual é a importância desses dias, ou do dia que vocês vieram aqui gravar, de estar aqui, qual foi o desafio, qual foi o aprendizado, o que vocês vão pensar acerca de ministério pastoral, acerca de ministério, depois de encarar esse desafio frente a uma câmera, frente a uma congregação. Como vocês imaginam agora a vida pastoral, depois só dessa amostra grátis? Pastor, eu quero colocar minha tese aqui em cima ainda desse capítulo 1. Né? Aqui se observa que quando Paulo fala assim, ó insensato galo, eu não sei se a Bíblia de vocês tem, mas existe aqui um ponto de exclamação aqui. Aí quando você observa o ponto de exclamação, você observa a pessoa falando, ó insensato. Você entendeu? A expressão que ele estava dizendo ali. Por quê? Aí ele diz aqui, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Eu acho que quando um pastor de uma igreja, ele observa que aquilo que foi implantado, o Cristo apresentado na Bíblia, quando um povo ele está se desviando daquilo que está sendo apresentado, que é a Bíblia, eu acho que o pastor fica um pouco frustrado com o povo. Acho que o pastor fica um pouco desanimado, porque acho que Paulo, na expressão de Paulo aqui, ele estava assim, ó insensato, porque Paulo era apóstolo chamado por Cristo e não chamado por homens, ele diz lá no capítulo 1, né? Foi Deus que o chamou. Mas parece que aqui o povo que estavam dando crédito a esse ensinamento aqui, o povo invalidou a verdade de Paulo, as palavras de Paulo. Aquela igreja que Paulo implantou, aqueles irmãos ali, em certo momento eles invalidaram a palavra do pastor Paulo, né? Então eu acho que o simples fato de um pastor enxergar isso, nesse caso aqui eu senti, a gente pode assim ver Paulo assim um pouco, ao mesmo tempo que está indignado, ele também está um pouco triste com isso aqui, com a questão do povo estar invalidando a palavra dele. Então eu trago para mim que se porventura pela graça de Deus a gente algum dia assumir um ministério, se for pela vontade de Deus, a gente vai ter que estar preparado para isso aqui. Porque as pessoas, ao mesmo tempo que elas estão escutando a palavra, que é cristocêntrica, Bíblia, ela também pode, em algum momento, ela invalidar a tua palavra, aquilo que você lançou na vida dela, que foi Cristo. E, de repente, ela pode seguir com as outras práticas, e a Bíblia ela é completa, ela já te mostra que já aconteceu. Se aconteceu com você no futuro, isso não é novidade para você, não. Para a gente, acho que não é novidade para o pastor. É triste, mas não é novidade. Então, acho que eu trago isso como para a minha vida, né? Se porventura acontecer, se porventura a gente assumir o ministério, eu trago que a gente tem que ser bem firme na palavra, sabendo que pode ocorrer, mas
A verdade é essa daqui. Então, que sigamos a verdade. Então, essa é a experiência que a gente traz do texto e do contexto, né? Que a gente ficou mergulhado aí, pelo menos nesses capítulos, que a gente pôde expor o Cristo, expor a graça do Cristo. Mas a minha pergunta, meu irmão, é acerca do seu aprendizado com a prática do estudo, de expor esse Cristo, né? Hoje, né, sendo um pouco o apóstolo Paulo, né, ali apresentando o que você aprendeu, o quanto você acha que isso pode ter demonstrado para você como deve ser a prática pastoral, ministerial. Quanto tempo você levou para preparar esse material, né? Como foi esse preparo, o que isso trouxe para você agora sendo desafiado, né, nessa série? Realmente, a princípio, foi um desafio. Assim como você falou, né? Olhar para a câmera é um desafio, porque nós estamos acostumados a olhar para o povo. Sim. Né? A olhar face a face, né? Olho a olho. Né? E quando a gente se depara com uma câmera, é aquilo que a gente falou, né? Um se desconfigurou, o outro ficou nervoso, eu também fiquei nervoso demais, mesmo que às vezes não transpareça, mas por dentro tava pegando fogo de tão nervosismo. Tanto nervosismo, olho vermelho. É verdade. Mas assim, é um aprendizado muito grande, né? Porque também, além de ser um desafio, é um aprendizado e também é uma responsabilidade muito grande, né? Eu creio que são essas três coisas, porque aprendizado, porque um dia, se a gente liderar algum ministério, a gente vai poder lidar igual Paulo, né? Soube lidar ali com o povo, né? Com os Gálatas, né? E esse aprendizado, né, que a gente teve, a gente vai levar para uma vida inteira. E a câmera, né, como ela está gravando, a gente pode realmente, daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, a gente pegar esse conteúdo e falar, opa, será que eu estou errando em algum lugar? Calma aí, deixa eu ver de novo aqui. Né, deixa eu voltar, deixa eu relembrar aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi, né, esse desafio, né, como é que foi. Então, eu creio nisso, né, que a gente aprendeu um pouco e vai continuar aprendendo mais e mais para um dia chegar ao ponto de nós podermos, de repente, liderar, né, igual o Wellington falou. A nossa ideia realmente não era esgotar, né, até porque é impossível, inesgotável, mas ir lá no fundo do profundo do profundo. A ideia do desafio era realmente promover uma experiência para a igreja, né, também ouvir pessoas que com certeza Deus chamou para fazer algo de relevante para ele. Isso foi assim muito precioso ouvir. Você não estava aqui na gravação, né? Claro, mas posso dizer para você que a gente também sorriu bastante, houve bastante tensão, mas foi interessante ver o crescimento assim diante dos meus olhos ali da vida de cada um de vocês. Essa pergunta da questão da experiência, o quanto isso acrescentou, o que vocês sentiram, é para vocês saberem que isso deve ser, num caso de temor a Deus, simplicidade, né, e zelo por promover um alimento, botar um alimento à mesa e levar a mensagem de Deus. Levar a mensagem de Deus proveniente daqui, né, que é daqui que vem a mensagem de Deus, da palavra de Deus, não da nossa palavra. Que isso aqui realmente custa tempo, né, suor, às vezes suor de sangue, né? Suor, dedicação, renúncia, muito amor por essa palavra e pelas pessoas, né, que cercam a gente. E também a verdade do como dizer. Eu queria colocar assim para vocês, para todos que acompanham, que estão no seminário, pretendem estar. É muito interessante que eu falei para os seminaristas aqui que existe um filtro natural. O pastor não prometeu ordenar ninguém, mas se Deus chamou, nossa obrigação é se preparar e ajudar nesse preparo e verificar na caminhada se essas pegadas elas realmente estão conduzindo para esse fim, E o apóstolo Paulo ele ensina isso brilhantemente. Se a gente continuar aqui, a gente vai ver que se a igreja hoje tivesse o pastor Paulo, ou o apóstolo Paulo,
será que essa igreja ia ser uma igreja lotada? Será? Pensando nas preferências, né, que as pessoas deixaram os princípios e vivem de preferências, será que ia ser uma coisa que pode pensar, é muito grosso, é muito pesado ouvir ele? Ignorante. Muito ignorante. Outro dia eu vi um vídeo na internet, não lembro do nome do pastor para fazer menção, muito gostaria de fazer menção, que não é o cajado que machuca, é o pecado. Fecha aspas, eu não lembro o nome do pastor, não é de minha autoria. Mas para vocês terem essa experiência, repensarem ministério. Ministério hoje envolve também treinamento na área de tecnologia, temos que nos aprimorar, temos que entender, viver essa palavra, como já foi dito, e entender o tempo que vivemos, né? Isso é importante. E por fim, dizer a vocês que eu estou feliz, né? A Marluce quer falar? Fala, Marluce. Depois o Eduardo fala gratidão. Não, assim, eu lendo o livro assim, dos Gálatas, me fez voltar lá um pouco, falei, caramba, Paulo, né? Me fez voltar um pouco lá em Atos para me lembrar da conversão de Paulo. Sim. E ali eu fui lendo, né, o capítulo 9 de Atos, e vem ali, né, Deus falando, né, para Ananias procurar ele, né, e até lá, e no versículo 15, o que me chamou a atenção foi o seguinte, quando Deus disse-lhe, porém, o Senhor, vai, este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis, os filhos de Israel. Então Deus aqui, a gente vê que ele dá uma ordem a Ananias para ele ir lá, Paulo, né? E tinha um medo, né, dele ir até lá. Poxa, quem era Paulo? Né? Todo mundo tinha medo, tinha esse temor, né? Porque ele perseguia os cristãos, ele não sabia o que ele estava fazendo, porque ele não conhecia Cristo. Mas eu me peguei nisso aqui, poxa, Paulo, ele foi uma pessoa escolhida por Deus, né? Então, assim, Deus já tinha um propósito na vida dele. Então, assim, se Deus teve... Eu falei, caramba, poxa, se Deus tinha um propósito na vida de Paulo, porque Deus poderia fazer assim, não, poxa, ele está perseguindo os cristãos, então vou acabar, né, com isso logo, vou eliminar, vou fulminar, alguma coisa assim. Mas ele escolheu Paulo, porque ele sabia que Paulo ia fazer a diferença lá na frente. Ele ia permanecer fiel. Ele ia permanecer fiel. Ele, quando escreveu Gálatas, aqui Paulo, ele faz uma defesa do evangelho muito grande. Né? Então ele não teve meio termo, ele defende o evangelho, ele defende o apóstolo, ele como pastor, ele defende mais ainda a ética cristã, porque ele se perdeu tudo isso ali naquele contexto, mas ele foi escolhido. Então, assim, quando a gente vê um líder, quando a gente vê uma liderança, ou nós que estamos aqui também, que a gente não sabe porque, na realidade, isso tudo pertence ao Senhor lá na frente, a gente tem que entender hoje que nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos de Deus. Então, assim, o que Deus vai nos direcionar daqui para frente, só Ele pertence. Sim. Mas nesse momento, assim, eles têm que se apegar. E eu me apeguei muito nisso. Eu falei, caramba, se Deus escolheu a Paulo, que era um pecador que perseguiu os cristãos, imagina nós que estamos aqui. Nossa! Né? Então, nós temos algo ainda a levar para Deus, para as pessoas, né? Porque tudo pertence ao Senhor. Então, assim, isso me fez assim, refletir muito nesse sentido. Muito mesmo. A gente fica muito focado naquilo que a gente já fez, né? Às vezes o nosso passado nos para, Sim. nos bloqueia, né? A gente, cara, eu não tenho condições de seguir porque eu já fiz. Mas é mais um ensinamento aí de como a ótica de Deus é extremamente diferente da nossa. Entendeu? Paulo, ele fez tudo que ele fez para trás e para frente. Olha como foi essa mudança de Paulo. E essas fake news que eu botei no início brincando, legal. Muito do que falaram era a respeito disso. Pô, mas Paulo nem era apóstolo de Cristo. Exatamente. Como é que vocês estão acreditando num cara? Esse cara não foi nem chamado por Nem Deus. chamado, velho. Então, assim, eu acho que independente daquilo que a gente já fez, é lógico, né? O arrependimento é a chave do negócio. E com certeza Paulo foi um homem que se arrependeu de tudo que fez. Deus, ele tem um caminho traçado para cada um de nós, independente do que a gente já fez. Porque o que importa para Deus é o que nós vamos fazer. Entendeu? Isso é importante a gente saber. Queria deixar aqui, né, para vocês o capítulo 6. Vamos lá. Capítulo 6, verso 17 e 18. Diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago o quê? No corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos,
com o vosso espírito. Amém. Eu queria só dizer o seguinte, que esses que espalhavam as fake news, vocês já aprenderam na série, eram os judaizantes. Sim. Né? Eram os judaizantes. Agora, em contraste com essas marcas, né, o apóstolo Paulo apresenta as marcas que ele recebeu pela experiência que ele viveu. Os judaizantes não tinham marcas para apresentar, mas um escolhido tem marcas. Uma nova vida em Cristo é uma testemunha. A nossa vida ela vai testemunhar, na verdade, através das marcas. Então, essas marcas, elas permeiam o ministério. E elas existem até hoje. E essas marcas, muitas vezes, vão ser o maior discurso da nossa vida. Porque é a frase que eu cito aqui na igreja. Aquilo que a gente faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. As marcas de Paulo falaram muito mais alto do que essa distorção, né, do que aqueles judaizantes estavam tentando implementar. A indignação é necessária, eles clamam ali, ele se impõe, se posiciona. Isso não é prepotência, na autoridade de Deus, um líder precisa se posicionar, ele não pode fingir que não está vendo, em amor, da forma necessária, de uma forma cristocêntrica, dependente desse Deus. Então é isso que eu desejo para a vida de vocês. Irmãos, agradecer pela disponibilidade dos seminaristas de ele ensinar a gente aprendeu muito, né? Viver esse momento, houve um nervosismo, mas vocês vão ver que o conteúdo é muito bom. Eu dei um tempo para eles limitado, entre 15 minutos e 25 minutos. Isso fazia parte também do treinamento. Hoje nós nos alongamos por ser uma conversa e eu quero realmente dizer que vocês terem aceitado esse desafio se trata realmente de uma grande preparação de Deus e um investimento da nossa igreja, meu como pastor de vocês, de desejar que eu possa ser um degrau para vocês e que vocês possam alcançar lugares mais altos, né, que eu possa ter alcançado. Esse é o propósito. Nossa igreja tem um foco no discipulado e isso é bom. E eu quero dizer para você que acompanhou, né, toda a série, que bom, você aprendeu mais acerca da palavra de Deus. Todos que são chamados estão habilitados a compartilhar dessa palavra. É bom a gente direcionar isso, é bom a gente analisar. Eles não fizeram isso de qualquer forma. Foi passado um material, o material foi analisado. Então, se preparar bem, ter uma mentoria para a gente poder crescer juntos, ministrar uma palavra realmente pura, direcionada para a gente não cair no erro dos judaizantes e nem de muitos que por aí estão. Se você quiser aprender mais, tenho certeza que você pode olhar as playlists aí do nosso canal no YouTube, vai aprender muito com certeza. Também, se puder nos ensinar, estamos à disposição. E para frente, aí, daqui a algum tempo, os seminaristas vão trazer uma série baseada nos personagens bíblicos que eles mais apreciam, que eles mais amam. Isso vai ser assim um refrigério, né? Um refrigério. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou estar orando, agradecendo pela vida dos seminaristas, que não são somente estes que aqui estão, nós temos outros seminaristas que, por ocasião de algumas circunstâncias que acontecem nesse tempo, não puderam participar, mas em tempo eles vão estar aqui também nesse canal. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Deus, por poder aprender acerca da sua palavra com meus irmãos que estão caminhando no seminário, poder compartilhar, Senhor, algo que eu também tenho aprendido contigo. Continue capacitando eles, encorajando eles, e, ó Deus, que esse histórico em vídeo possa trazer a memória deles quando eles estiverem, Senhor, aonde o Senhor preparou, Senhor, como o Senhor preparou, que eles não negociem os princípios, que eles não sejam guiados pelas preferências, que eles não fiquem fascinados, que, Senhor, com o Senhor na frente deles, conduzindo eles, mesmo que um povo inteiro tenha sido fascinado, eles poderão mostrar as marcas, ó Pai, da experiência. Isso com certeza será um discurso muito eloquente, singular, para trazer o povo de volta ao centro da Tua vontade, ao Cristo ressuscitado. Abençoe todos que acompanharam e que irão acompanhar ao longo dos anos isso. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.